Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração do dia. Deus abençoe. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui muito feliz por compartilhar uma palavra que eu tenho certeza vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Eu sei que muitos de vocês têm passado por momentos de aflição, momentos de perturbação na alma. Sabe quando você não tem motivos nenhum para ficar angustiado? Você tem uma família, você tem emprego, você tem uma casa para morar, mas parece que está sempre faltando algo na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para a glória do Senhor. E enquanto você não entender isso, você vai estar procurando um sentido para a sua vida e você não vai encontrar. Então eu quero te mostrar aqui hoje a importância da presença de Deus na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Você que muitas vezes deseja ser usado pelo Senhor, você precisa aprender o caminho para ter a presença de Deus com você. Amém? Eu falo isso porque a presença de Deus ela está em todos os lugares, irmãos. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Só que existe uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus. Amém? A presença de Deus, irmãos, ela está até mesmo num prostíbulo, ela está num lugar onde tem muito pecado, muita tragédia. Ali Deus está, porém Ele não se manifesta. Por quê? Porque não existe uma abertura para Ele agir. Não existe ali alguém adorando a Deus, alguém buscando ao Senhor, que faça com que a presença de Deus se manifeste e mande embora o pecado, mande embora todo o mal. Eu não sei se você já reparou, mas tem pessoas que você chega perto delas e você sente algo ruim, principalmente quando a pessoa assim, é muito depressiva, principalmente quando a pessoa é muito negativa, é aquela pessoa que reclama de tudo. É como se o ar, o ambiente, ele ficasse transformado. Você sente o peso no ar, sabe? E pense também naquelas pessoas que elas estão sempre muito bravas. O ambiente fica pesado, parece que você consegue até apalpar no ar, sabe? Você consegue sentir o clima tenso porque a pessoa está muito brava. Então, irmãos, nós somos os responsáveis por transformar o ambiente em que nós estamos, a atmosfera do lugar, tá certo? E eu vou te mostrar aqui o que você deve fazer para você ter sempre a presença de Deus na sua vida, na sua casa. E ao mesmo tempo, como é bom, né? Quando nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor, é como se viesse uma paz que vem do céu para a nossa vida. Então você tem que entender que as emoções, elas criam a atmosfera. E eu vou te mostrar aqui um exemplo disso na vida de Davi. Davi era um adorador ao Senhor, um homem de Deus, um homem que tinha essência, sabe? Ele não usava uma imagem para mostrar para as pessoas que ele era um homem de Deus. Não, ele simplesmente era, naquela simplicidade, Deus usava aquele menino. E Deus quer te usar também para transformar a vida das pessoas. E antes de começar então, vamos fazer o seguinte, bem rápido, clica no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, tá certo? Confere aí no seu celular se você já fez isso, porque aí vai fazer com que o YouTube divulgue o próximo vídeo aí no seu celular, tá bom? E eu peço também que se você gostar, clique no joinha, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é para toda a família e ele vai querer mostrar para mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês 1 Samuel, o capítulo 16, o versículo 23. Eu vou ler somente esse versículo, olha o que está escrito. Sempre que o espírito maligno mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha que interessante, irmãos, aqui está dizendo que Deus, ele permitia, ele enviava um espírito maligno para atormentar Saul. Tudo porque, irmãos, o mundo espiritual é regido por leis, por legalidades, entendeu? Tudo nessa terra é assim também. Se você pular de um penhasco, você vai morrer lá embaixo, porque existe a lei da gravidade. Existe também a lei dos homens, né? A lei de trânsito. Você não pode matar alguém, você vai preso. E assim também acontece no mundo espiritual. E o problema é que Saul, apesar de ser o rei de Israel, ele não obedecia ao Senhor. Ele não tinha um coração que andava na palavra de Deus.
E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, o versículo 8 e o 9, que se você romper um muro, se você pular um muro, uma serpente o picará. Ou seja, irmãos, quando nós saímos da proteção de Deus, quando nós saímos fora da palavra do Senhor, o diabo já está ali nos esperando para nos picar, entendeu? A nossa maior proteção, principalmente contra espíritos malignos, é a obediência à palavra de Deus. Tem pessoas que oram muito, irmãos, mas elas vivem perturbadas. Por quê? Elas dão brechas para o inimigo. Elas estão sempre saindo fora do muro da proteção de Deus. Então você tem que entender que Deus, Ele nos coloca em volta de um muro. E a Bíblia diz que, na verdade, isso é para o nosso bem. Quando você olha para Adão e Eva, você percebe que Deus deu para eles um jardim imenso, maravilhoso, com muitas delícias. Afinal de contas, Jardim do Éden significa Jardim das Delícias. Deus, irmãos, é bom, Deus nos ama. Porém, o Senhor deseja que nós o amemos e o obedeçamos com naturalidade, sabe? Sem forçar, sem ser por obrigação. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. E Ele falou, olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas somente de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer, porque senão vocês irão morrer. Então, enquanto aquele casal caminhava com o Senhor, Deus vinha visitá-los todos os dias. Eles tinham comunhão, uma perfeita comunhão com o Senhor. Era maravilhoso. Porém, quando Eva comeu do fruto proibido, Adão comeu também. Naquele momento, eles se sentiram o quê? Desprotegidos. E a Bíblia nos mostra claramente o que seria essa desproteção. É porque eles perderam a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos que todos nós pecamos a partir de Adão e Eva e nós fomos separados da glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 8, que Deus nos coroou com glória, com honra, porém o pecado tirou isso de nós. Então eles se esconderam com folhas de figueira. Naquele momento eles sentiram vergonha, sendo que antes eles não tinham esse sentimento. Eles achavam normal andar nus, era um sentimento de transparência, não havia o pecado, a maldade. Mas naquele momento eles se sentiram assim desprotegidos e Deus então sacrificou um animal e cobriu eles, mostrando que a solução para o nosso pecado não parte de nós. Não é através da religião, até mesmo porque a religião significa no latim religar-se. E quando você olha para o Evangelho, você percebe que é exatamente o contrário. É Deus que está se conectando conosco novamente. Nós já estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Ele é o Cordeiro que se sacrificou por nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E por isso, para que nós não venhamos a morrer, alguma coisa tem que morrer no nosso lugar. E então, antigamente, era o sacrifício de animais, mas hoje é Jesus, o Cordeiro de Deus, que já tirou o pecado do mundo. Amém? Nós só precisamos o quê? Abrir o coração para o Senhor. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós nos tornamos adoradores. Nós passamos a adorar somente a Deus. Amém? O problema, irmãos, é que Deus continua nos dando o livre-arbítrio. Deus não vai agora nos forçar a sermos pessoas santas, consagradas. Não. Ele vai nos dar o poder de escolha, porque Ele nos ama e Ele quer ser amado por livre e espontânea vontade. Amém? E nós vemos aqui no exemplo de Saul que ele não amava a Deus de verdade, porque quem ama obedece, entendeu? E então o que acontecia? Ele sentia muitas aflições, é como se viesse uma tormenta, uma opressão maligna sobre ele, e o espírito maligno tomava conta da vida dele. E aí então ele chamava Davi, porque Davi era um adorador de verdade, ele não usava máscaras, era um homem que tinha falhas também, assim como nós, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era quebrantado. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. E naquele momento, quando Davi tocava a sua harpa, a Bíblia diz que Saul sentiu o alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha que interessante, irmãos, quando Davi começava a tocar a sua harpa, a presença de Deus enchia aquele ambiente e a atmosfera do lugar mudava completamente. E assim também Deus deseja fazer na sua vida. Você que muitas vezes vive esses altos e baixos, eu sei que nós passamos realmente por problemas, por dificuldades, mas irmãos, isso muitas vezes revela que você precisa buscar mais a Deus.
Você precisa se consagrar mais ao Senhor, parar de ficar se refugiando no pecado. Tem pessoas que, assim, começa a melhorar um pouquinho a vida, a pessoa já não busca mais a Deus, ela já parte para o pecado, ela já começa a se desviar o coração. Então, tenha o temor de Deus a partir de hoje, e eu creio que o Espírito Santo ele vai começar a mudar o seu caráter, a sua vida, e você vai ser um adorador de verdade. Amém? Então nós vemos isso acontecendo em vários momentos da Bíblia. Por exemplo, lá em Atos capítulo 16, a Bíblia mostra que Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam acorrentados, eles tinham sido chicoteados. Irmãos, a vida deles não tinha motivo algum para eles enxergarem alguma beleza, alguma razão para eles louvarem ao Senhor. Mas o adorador de verdade, ele não depende das circunstâncias, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Amém? E Paulo e Silas então começaram a cantar louvores, e a Bíblia diz que os prisioneiros começaram a ouvir aqueles louvores e a presença de Deus foi tomando conta do lugar. Um lugar que antes era lugar de desânimo, lugar de morte, de sofrimento, até mesmo porque Paulo e Silas, eles estavam muito machucados, eles tinham acabado de expulsar um demônio de uma menina, que ela tinha o espírito de adivinhação, e por causa disso os donos daquela escrava mandaram prender Paulo e Silas, mas antes machucaram muito eles. Então, em vez de ser um lugar ali de sofrimento, de choro, de lágrimas, se tornou um lugar de gratidão a Deus, um lugar de adoração. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus enviou um terremoto naquele lugar e os prisioneiros ficaram assustados e Paulo e Silas foram libertos. Naquela hora, o carcereiro se desesperou, ele queria acabar com a vida porque imagine o que ele falaria para os seus patrões, que Paulo e Silas tinham sido libertos. Mas naquela hora Paulo e Silas disseram: olha, não faça nada contra a sua vida, Deus é quem fez esse milagre. E o homem então disse: o que eu faço então para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Amém? Naquela hora Paulo foi lá junto com o carcereiro na casa do homem e toda a família se converteu. Irmãos, Deus também quer fazer isso conosco. O problema é que muitas vezes nós atraímos muitas coisas negativas. Quando nós nos tornamos cristãos mundanos, que gostam somente de buscar as coisas dessa terra, aí então a presença de Deus não se manifesta. Eu confesso que muitas vezes eu já agi dessa maneira. Muitas vezes eu fiquei tão focado, sabe, no problema, na situação que estava acontecendo, e eu não conseguia acreditar. Mas era só eu começar a abrir um pouquinho meu coração para Deus e clamar a Ele e começar a adorá-lo. As circunstâncias começaram a mudar. Mesmo você aí hoje, que as circunstâncias parecem todas desfavoráveis na sua vida, comece a adorar ao Senhor. E mesmo que as coisas não mudem, o seu coração será transformado. Amém? E isso faz toda a diferença, irmãos. O seu coração terá paz. Deus falará com você. Deus te dará calmaria no meio da tempestade. E ainda que as pessoas à sua volta estejam desesperadas, você não vai entrar na onda delas, porque agora você já entrou na atmosfera da adoração. Amém? Inclusive eu lembrei que agora que tem um ministério chamado Atmosfera da Adoração, e eu gostava muito daquele ministério. Então assim, irmãos, eu sou apaixonado no meu Deus e eu creio que você também, mas nós precisamos praticar. E a Bíblia diz que devemos oferecer sacrifícios de louvor. Irmãos, tem hora que vai ser difícil louvar a Deus, mas ainda assim nós precisamos colocar um louvor aí no carro, ou então, mesmo que seja no gogó, né, cantando. Eu gosto muito de cantar no banheiro, eu acredito que muitos aqui têm essa experiência também. Parece que quando você está ali, a água descendo, você está ali recebendo, né, do Espírito Santo. Parece que é uma coisa sobrenatural e a gente consegue adorar a Deus ali no banho, seja qualquer lugar, pode ser deitado, pode ser em qualquer lugar, irmãos. O importante é aqui, ó, é o seu coração na presença do Senhor. Amém? Se você foi tocado por essa palavra, eu peço que você escreva aqui nos comentários, nós já vamos orar. Escreva aqui embaixo: Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu tenho certeza que muitos também vão tomar essa decisão hoje. Amém? Então espero que você tenha gostado e nós já vamos orar nesse momento, tá certo? Eu trouxe aqui o óleo da unção e eu quero ungir a sua vida, ainda que seja à distância. Eu quero que o Espírito Santo ele faça uma obra linda na sua vida de libertação. Se houver espíritos malignos
atormentando a sua vida, eles vão ser mandados embora agora, pelo poder do nome de Jesus, amém? Não tem nada mais poderoso neste mundo do que o nome de Jesus. Ele está acima das doenças, o nome dele está acima de qualquer enfermidade, de qualquer espírito maligno, e qualquer que seja o seu problema, creia na intervenção de Deus na sua vida, amém? Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta mensagem abençoada. Oh, meu Deus, como é bom buscar a Tua face, a Tua presença. Senhor, quantas vezes eu já senti a Tua glória nos piores momentos da minha vida. Nos piores momentos, Pai, que eu estava encurralado, eu não tinha como sair daquela situação. Mas Deus, foi só eu clamar ao Senhor. Foi só eu abrir a minha boca e começar a cantar louvores e começar a Te adorar e Te agradecer. E o Senhor veio ao meu encontro. Pai, eu peço que neste momento a Tua presença e a Tua glória venham sobre os meus irmãos também, Pai. Eu sei que muitos agora estão atormentados, Pai, atormentados pelas circunstâncias, atormentados até mesmo por espíritos malignos. Mas assim como Saul se sentia aliviado, eu te peço agora, Jesus, alivia esse coração neste momento. Eu repreendo todo espírito maligno que tem atormentado, afligido essa alma. Satanás, bate em retirada em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço agora, coloca um muro de proteção, que essa pessoa agora se sinta protegida pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Ó Jesus, nós não aceitamos nenhuma cadeia espiritual, nenhuma prisão na alma. Senhor, tem pessoas aqui que estão com dificuldade de perdoar. Elas estão acorrentadas, Pai, porque enquanto não perdoarem, o Senhor não as perdoará. Pai, tem misericórdia, Senhor. Nos ajude a nos libertar desse mal. Oh, meu Deus, nós abençoamos aqueles que nos maldizem. Nós oramos pelos nossos inimigos e Te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Não deixe, meu Pai, que eles sejam condenados ao inferno. Liberta eles, Jesus, dessa escravidão do pecado. Eles fazem dessa maneira porque eles estão cegos espiritualmente, mas eles não têm noção do que eles estão fazendo contra nós. Pai, da mesma forma, nós não vamos retrucar, não vamos devolver na mesma moeda, mas nós abençoamos essas pessoas, porque nós queremos ser livres de verdade. Nós queremos estar libertos, Pai, de toda acusação do inimigo, de toda brecha que nós já temos dado para ele. Hoje nós fechamos essa brecha em nome de Jesus. Pai, eu sinto aqui que tem pessoas que estão acorrentadas nos relacionamentos, pessoas que beijam qualquer um, pessoas que se deitam com qualquer pessoa. Elas não têm noção no que elas estão atraindo para si mesmas. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Santifica, Pai, a nossa mente e o nosso coração, mas também o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a Tua palavra diz que o Senhor não nos chamou para a prostituição, para a imundícia. O Senhor nos chamou para a santificação. Senhor, nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade e que nós possamos ser usados na vida das pessoas, Pai. Quantos agora estão precisando que essa presença alivie o coração delas? Pai, assim como o Senhor já tem feito isso aqui na oração da manhã e na oração da noite, Deus, toca no coração dos Teus filhos, Pai, para que eles compartilhem, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, pela Tua palavra. E neste momento eu continuo com as mãos levantadas e eu te peço, cura toda enfermidade, Jesus. Cura aquilo que para o homem não tem mais jeito, aquilo que para os médicos não tem mais solução. Jesus, coloca a Tua mão e cura completamente, Pai, este homem e esta mulher. Que eles sejam tocados pelo Teu poder e que toda enfermidade caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E se houver alguém aqui, Pai, que ainda não entregou a vida para Jesus, que o Senhor faça morada na vida delas, Pai. Ela está agora arrependida dos pecados. Ela crê que o Senhor Jesus é o Salvador, é o Senhor da vida dela. Por isso eu te peço, escreve o nome dela no livro da vida e que a partir de hoje ela venha andar nos caminhos do Senhor. Pai, este mundo não tem nada para nos oferecer. Ele não nos dá nenhuma garantia, mas Jesus nos prometeu que se nós estivermos com Ele, se nós crermos nele, nós já temos a vida eterna. Não entraremos em condenação,
mas já passaremos da morte para a vida. Ó Senhor Jesus, obrigado, porque nós não merecemos nada, nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos amou primeiro e o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Restaura então, meu Pai, o relacionamento, que essas ovelhas perdidas sejam encontradas. O filho pródigo volte para a casa do Pai. E eu tenho certeza, Deus, que hoje começa uma nova história nas nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.